Hey!
Conta lá aquela história do Jacinto. Ai, Jacinto. Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda, em terra de semeadura, vinhedo, cortiça, olival. Por isso nós lhe chamávamos o príncipe da grande aventura. Jacinto, meu amigo, era rico. Não precisava de fazer nada. É bom inventar amigos ricos que vivem como num sonho. Isso era um sonho dele. Quer dizer, nada para além de viver. Vivia num sonho, sim. E pensava e ligava as coisas como se nele não houvessem feridas. E dizia coisas como: a suma ciência multiplicada pela suma potência é igual à suma felicidade. Isso significa o quê? A suma ciência vezes a suma potência é igual a suma felicidade? Ele dizia que, se nós tivermos o conhecimento de todas as coisas do mundo, sim, a ciência de dominar o mundo e todas as coisas, sim, e se multiplicarmos com todos os meios técnicos e financeiros existentes, isso nos conduzirá à felicidade e à abundância. Esse livro do Essa é como uma voz que já se ouviu e depois foi-se, apagou-se. Foi o sonho do Essa de ser rico e de regressar a Portugal, o que nunca fez.
Sabes o que eu não percebo, pai? Por que é que as pombas voam de manhã para um lado e depois, ao final da tarde, voam em sentido contrário? A nossa natureza é conhecer a nossa natureza e dos sonhos que temos. E depois nada. Esbarramos contra o limite da nossa natureza. Eu sempre quis trazer pendurado nos olhos um espetáculo. Um sonho grande. Algo que fosse de todos. Uma coisa comum, feita por todos. Uma sensação de liberdade. Mesmo que primeiro nos aprisionasse numa caverna ou numa gruta e depois nos libertasse e voávamos de seguida, livres, como as tuas pombas. De manhã para o norte e de tarde para o sul. Um livro é um sonho, uma porta que se abre no chão. Vamos a uma prateleira, tiramos um sonho, pousamos no chão, abrimos as páginas e entramos. Foi por isso que pensei neste texto, A Cidade e as Serras, para criar um sonho que cure feridas, que desça até aos ossos, que levante pedras, que seja como as linhas do destino que trazemos na mão, pinturas rupestres que alguém ali deixou desenhadas. Quando eu li A Cidade e as Serras, pai, veio-me agarrada a imagem de uma ilha dos amores. Esse lugar onde queremos chegar e que sentimos ser nosso de direito. O destino, os delírios e depois... Sim. O amor é isso! A ilha dos amores! As roupas interiores! Essa ferida secreta e inominável que trazemos incurável. Crianças tão infantis, necessitadas de consolo e amor. Então é o amor o tema. Okay. Mas como que relacionas isso com cada parte que vais trabalhar? Pois, isso é difícil. Por vezes temos de distorcer o amor. Por exemplo, nesta primeira cena, é o amor disfarçado. É o cupido que atira setas fulminantes que incendeiam os corpos. É importante este amor porque nos traz segurança e rebuçados. É um amor ignorante à procura de uma coisa comum. Ok, fazemos a cena. Começa tu. Vais entrando como se o livro fosse uma porta que se abre para ti. Quer dizer, o texto. Hein? O corpo. O teu corpo é tudo. É a tua ligação a todas as coisas. Fios de água que se movem no teu corpo, chegando a todo lado. Timidamente penetrei no gabinete de Jacinto e fui logo acolhido pelo sorriso da Condessa de Trèves, que, acompanhada pelo ilustre historiador Danjon da Academia Francesa, percorria maravilhada todos os instrumentos, todos os aparelhos, toda aquela sumptuosa mecânica do meu supercivilizado príncipe. Nunca ela me parecera mais majestosa. Ela escutava diante do gramofone, depois diante do microfone, como melodias superiores, os comentários que o meu Jacinto ia atabalhoando com uma amabilidade penosa. E perante cada roda e cada mola eram pasmos, louvores finamente torneados, em que atribuía a Jacinto, com astuta candura, todas aquelas invenções do saber. A carícia demorada dos seus dedos secos, aquecia os metais. Essa frase de novo. Ela é um personagem seco, hein? Que te pede o que em ti há de precioso. As tuas águas, a emoção. Vai, vibra, mostra-nos as duas almas a dançar. Tá bem, mas como é que eu faço isso? Ouve a música. A tua música. O corpo é música. E as águas nele movem-se ao ritmo dos espaços que se abrem e fecham. Vai, deixa de vir ao cima o som, as águas. Parece sei lá o quê, essa explicação. Vou tentar.
os metais e suplicava os endereços dos fabricantes. Como a vida, assim apetrechada, parecia escorregadia e fácil. Mas era necessário o talento, era necessário o gosto de Jacinto para escolher, para criar. E não só o meu Jacinto, a Madame de Trèves ofertava o fino mel. Afagando com o cabo da luneta o telégrafo, ela achou a possibilidade de recordar a eloquência do historiador. E mesmo para mim, de quem ela ignorava o nome, ela arranjou junto ao fonógrafo e a cerca de vozes de amigos que é doce colecionar uma lisonjazinha redondinha e lustrosa que eu chupei como um rebuçado celeste. E atirando os grãos aos frangos famintos a cada passo, maternalmente, ela nutria a vaidade. Prodigiosa! Esta prensa elétrica, Jacinto! Jacinto acudiu, não. Esta é uma... Mas ela sorria e seguia Madame de Trèves! Madame de Trèves não compreendera nenhum aparelho do meu príncipe. Ela somente se ocupara em exercer com proveito e com perfeição a arte de agradar. Toda ela era uma sublime falsidade. Eu não escondia Danjon a admiração que me penetrava. Deslizei para a biblioteca. E logo à entrada da erudita nave, na estante dos padres da igreja, onde alguns cavalheiros conversavam, eu parei a saudar o diretor do Boulevard e o psicólogo feminista, o autor do Coração Triplo. Todos aqueles senhores, com efeito, celebravam o novo romance do psicólogo, A Couraça, que tinha sido lançado nessa semana entre gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas. Um sobretudo, com uma vasta cabeça arranjada a Van Dyke, e que parecia postiça, proclamava, alçado na ponta das botas, que nunca penetrara tão fundamente na velha alma humana a ponta da psicologia experimental. Todos concordavam, se apertavam contra o psicólogo, o tratavam por mestre. Eu mesmo que nem sequer entrevira aquela capa amarela da couraça, mas para que ele voltava os olhos, pedinchões, famintos de mais mel, murmurei com um leve assobio, uma delícia. E o psicólogo, reluzindo, com um lábio úmido, entalado num alto colarinho, onde se enroscava uma gravata 1830, confessava modestamente que dissecara todas aquelas almas da couraça com algum cuidado sobre documentos, sobre pedaços de vida ainda quentes, ainda a sangrar. Ai, 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 almas ainda a sangrar. Ai, 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 almas ainda a sangrar. Ai. E foi então que Marrizac, o Duque de Marrizac, notou com um sorriso mais afiado do que um lampejo de navalha e sem tirar as mãos dos bolsos. No entanto, meu carro, nesse livro tão profundamente estudado, há um erro bem estranho
bem curioso. O psicólogo vivamente atirar a cabeça para trás. Um erro? Oh, sim, um erro. E um erro bem inesperado no mestre tan experiente. O erro era atribuir à esplêndida amorosa da couraça, uma duquesa e do gosto mais puro, um colete de cetim preto. Esse colete assim preto de cetim aparecia nas belas páginas de análise e paixão em que a duquesa se despia no quarto de Rui Dalise. Pois era verossímil! Verossímil numa mulher como a duquesa! Estética! Pré-rafaelítica, ora, que se vestia no Dussel, no Pacan, nos costureiros intelectuais. Um colete de cetim preto! Ai, o psicólogo vai emudecer. Colhido! Trespassado! Olha, Marisac era uma tão suprema autoridade sobre a roupa íntima das duquesas que à tarde, em quarto de rapazes, por impulsos idealistas e anseios de alma dolorida, se põe em colete e em saia branca. De resto, o diretor do Boulevard condenara logo sem piedade aquele colete. Só possível em alguma merceeira atrasada que ainda procurasse efeitos de carne inédita sobre cetim negro. E eu, para que não me julgassem alheio àquelas coisas dos adultérios, do cais e do luxo, eu acudi metendo os dedos pelos cabelos. Realmente preto. Só se estivesse de luto pesado pelo pai. O pobre mestre da couraça sucumbira. Era sua glória de doutor em elegâncias femininas desmantelada. E Paris, supondo que ele nunca vira uma duquesa a desatacar o colete na sua alcova de psicólogo. Então ele confessou o erro. Sim, confessou o erro. E contritamente o atribuiu a uma improvisação tumultuosa. Foi um tom falso. Sim, um tom perfeitamente falso que me escapou. Com efeito é absurdo um colete preto. Mesmo por harmonia com o estado de alma da duquesa, devia ser lilás, ou cor de reseda muito desmaiada com frouxo de rendas antigas de Malina. É prodigioso como me escapou. Pois eu tenho o meu caderno de entrevistas, tão bem anotados, tão bem documentados. E terminou por suplicar a Marisac que espalhasse por toda parte, nas salas, nos clubes de Paris, a sua confissão. Fora um engano de artista que trabalha na febre, vasculhando as almas, perdido nas profundidades negras das almas. Confundiram os tons, olha. Não repararam no colete. E gritou com os braços estendidos para o diretor do Boulevard. Estou pronto a fazer uma retificação numa interview, meu caro mestre. Amanhã às 10 horas, mande um dos seus redatores, fazemos uma interview, fixamos a cor. Evidentemente é lilás. Mande um dos seus homens, meu caro mestre. É também uma ocasião para eu confessar bem alto os serviços que o Boulevard tem feito às ciências psicológicas e feministas. Assim ele suplicava, encostado à estante, às lombadas dos santos padres.
Isso! Faça Muito outra- bem, muito bem. Faça outra vez, eu gostava de repetir. Não é preciso, está bem assim. Hã? Seguimos em frente. Aquela parte do texto. Carícia demorada dos seus dedos secos aquecia os metais. É nesse ponto que está o anzol. O engodo. A ambiguidade do amor. O corpo e a máquina fundem-se numa matéria absoluta em fusão. E o amor é necessário para que algo de comum aconteça. Fundimos-nos para que o universo se reproduza. E fingimos-nos. E nesse labirinto vamos perdendo a memória. Quem te fez? De que amor és tu o resultado? Logo de seguida. A vida fácil, encoberta por todas aquelas escorregadelas e apetrechos que te iludem, ao te darem a ilusão, a sensação de que és tu que escolhes, que crias. Pai, olha lá. Conta-me como foi. Qual foi o amor que me fez? Como foi? Como assim? Como foi quando me fizeste? Soubeste que foi naquele momento, naquele instante, onde estavas, sei lá, lembras como foi? Eu estou mesmo a pensar no primeiro instante, naquele da luz. Quero dizer, com a minha... O amor, na verdade, pai. É difícil de saber ao certo. Quando acontece, não sabemos. Mas o que nasce traz agarrado uma luz. Uma pequena luz. Que vai aumentando aos poucos. Até se tornar num céu azul. No começo, esse céu é de um azul sujo, de laranja e tons vermelhos. Riscos no céu que nos cortam o olhar. E aos poucos, o escuro vai abrindo. Estávamos os dois, nessa noite quente de agosto, como troncos de madeira erguendo um telhado. Quer dizer, eu e ela, sentados num muro, e depois de pé, debaixo de um telheiro. Tu e quem? A minha mãe? Arranjaste a mulher pra peça. Ou é verdadeiro? Sim, uma mulher jovem e linda. Uma cigana. Firmemente movia-se à cadência dos toques na cara. O sol da noite. Beijos como bolhas de água entre a pele e o músculo. Duas sombras. Dois ciganos no meio da aldeia em ruínas onde só velhas dormiam. O antigo celeiro em ruínas. Era o lugar dos animais noturnos. E acolheram-nos a fome. A muita fome de quem viu pobre. E comemos tudo. Sofros, como o ferro e a flor, de pé, sem cair, sem ajoelhar, sustidos por um escadote, unindo a terra ao céu. Várias vezes, a flor e o ferro acendiam a chama das estrelas. A noite tinha uma Via Láctea por cima. Os anjos nas mãos e nos pés, flutuando. Os anjos depois abandonaram-nos. Os anjos e as pombas voam numa direção primeiro e depois noutra. Abandonados pelos anjos. Tivemos de emigrar. Mas primeiro havia as festas. Afinal de contas, estávamos em Paris. Levamos a aldeia bem para o centro de Paris. Fugindo da guerra e da fome e dos pés de escravos. Já percebi. Depois o S, pai.
Como é que vais continuar com essa e a tua peça? O essa e a peça, não é? É isso que interessa. Continua assim. Dá-se um relâmpago. Uma manifestação exterior de uma vontade que ninguém domina. Pode ser água, tempestades, desastres naturais. É o inconsciente, ou passado a chamar. É o amor de novo. Mas desta vez, na sua versão destrutiva e destruidora, que tudo arrasa e modifica. E para ilustrar esse amor desvairado, escolhi uma parte em que 3 dias depois de mais uma festa no 202, recebe o nosso príncipe de Portugal uma nova considerável. Sobre a sua quinta e solar de Tormes, por toda a serra, passaram uma tormenta devastadora de vento, coriscos e água. E com as grossas chuvas, um pedaço do monte que se avançava em socalcos sobre o vale da Carriça, desabar, arrastando a velha igreja. Uma igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós de Jacinto, desde os tempos del rei Dom Manuel. Os ossos veneráveis desses Jacintos jaziam agora soterrados sob um monte informe de terra e pedras. Silvério já começara com os rapazes da quinta a desatulhar os preciosos restos, mas esperava por ordem de Sua Excelência. Coisa estranha, pai! A natureza, quando fala, é assim! Depois dessa carta, o Jacinto tombou num pessimismo irritado. Porque ele nascera para ser tão naturalmente otimista como um pardal ou um gato. E até aos 12 anos, enquanto fora superiormente amimado, com a sua pele sempre bem coberta, o seu prato sempre bem cheio, nunca sentira melancolia, nem fadiga, nem contrariedade, nem pena. E as lágrimas eram para ele tão incompreensíveis que lhe pareciam viciosas. Só quando crescera e da animalidade penetrara na humanidade, despontara nele esse fermento de tristeza, muito tempo desenvolvido no tumulto das primeiras curiosidades, mas que depois alastrara, o invadira todo, se tornara consubstancial como o sangue das suas veias. Sofrer, portanto, era inseparável de viver. Sofrimentos diferentes, nos destinos diferentes da vida. Na turba dos humanos, é a angustiada luta pelo pão, pelo teto, pelo lume, numa casta agitada por necessidades mais altas. É a amargura das desilusões, o mal da imaginação insatisfeita, o orgulho chocando contra o obstáculo. Nele, que tinha os bens todos e desejos nenhuns, era o tédio, miséria do corpo, tormento da vontade, fastio da inteligência. Eis a vida. E agora, aos 33 anos, a sua ocupação era bocejar. Correr com os dedos desalentados, a face pendida, para nela palpar e apetecer a caveira. Esse foi o período esplêndido e soberbamente divertido do seu tédio. Jacinto encontrara, enfim, na vida, uma ocupação grata. Maldizer a vida. Sabes que isso me acontece muito também. Maldizer a vida e todas as coisas, e o espaço à minha volta vai se fechando, vai escurecendo. A luz, as luzes desaparecem. Movo-me como um fantasma e o pensamento
atira-se contra as paredes. O Jacinto tentou lutar contra esse sentimento de águas paradas. E o 202, nesse inverno, refulgiu de magnificência. Foi aí que ele iniciou, repetindo ali ao gábalo os festins de cor contados na história augusta, e ofereceu às suas amigas esse magnífico jantar cor-de-rosa, em que tudo era rosa: as paredes, os móveis, as louças, as luzes, os cristais, os gelados, o champanhe e até, por uma invenção da alta cozinha, os peixes, as carnes, os legumes e os escudeiros serviam empoados de pão rosado, com livrés da cor-de-rosa, enquanto do teto, num volário de seda rosado, caíam pétalas frescas de rosa. Deslumbrada, clamou: "Bravo, Jacinto!" E o meu príncipe, ao rematar a festa fulgurante, plantou diante de mim as mãos suadas e gritou triunfalmente: "Ah, que maçada!" Já as águas nele se moviam por dentro. Mover as águas por dentro? Como se faz isso? Escorre-me um suor das mãos sem explicação e fico farpado. Fico com falhas no corpo. Quando as águas descobrem demasiadas barreiras, na carne, nos pensamentos, nos olhos e nos ossos, outros caminhos se abrem com pequenos rasgos, fissuras, e o ferver da alma sai pelas mãos. As águas aquecem e suamos. Uma vez com sede pedi que me trouxessem água. Riram-se na minha cara e recusaram-se. Houve um sobressalto, uma onda que se levantou. De pronto um dique levantou-se, a minha sede rompeu, eu irrompi como águas selvagens de uma cascata e saí. Levantei-me palco adentro e procurei a saída. Procurei as escadas. Os costumes estavam ao fundo à esquerda. Pouco às escuras. Eu sem saber que tinham tirado as escadas que serviam de saída ao fundo do palco. As minhas águas, as minhas pernas, lançaram-se no vazio. E o meu pé, não encontrando resistência, caiu desamparado. Recordo o peso sem apoio. O meu corpo estatelou-se no escuro 1 metro abaixo.
com as costelas. Os mesmos ossos que me doem agora. E bati com a cabeça. E perdi a respiração por uns segundos. As águas, o corpo, imóveis, fixas, petrificadas. Vi o brilho das estrelas por detrás dos olhos como um clarão. E alguém veio. Levantaram-me do chão. E por detrás, no peito, num abraço súbito e com força, senti uma dor imensa. E a respiração, o ar, as águas. Voltaram a mover-se com marés lentas. Passaram 2 anos antes de conseguir respirar com naturalidade. E percebi que o movediço das águas se tinha aos poucos recomposto. Nessa altura, houve um sonho recorrente, onde via uma faca na minha mão e uma maçã. E começava a cortar numa linha ininterrupta a descascar a casca da maçã. E a tirar as sementes do coração da maçã. E aos poucos, a faca, grávida de um ser desconhecido, e sem que eu pudesse controlar a mão, espetava-se na minha garganta. E eu despertava. Nunca me contaste nada disso, pai. Nunca pensei que pudesses morrer e até já tive vontade de te empurrar por um precipício. Mas sempre pensei que continuarias a dar-me de beber do cálice. A sede. A matar-me a sede. Essa época, a tua imagem e eu regressar a casa ajudaram-me a sobreviver. Continuamos. O que se segue é... O que segue é o regresso à serra, a Tormes, para enterrar os antepassados. O Jacinto perguntava-me repetidamente: as noites são horríveis, hein? Tudo negro. Enorme solidão. E médico? Há médico? Perdemos tudo pelo caminho. 23 malas, mais criados. E quando chegámos, o Jacinto dizia: e nem uma camisa, nem uma escova, nem uma gota de água de colónia. Em Portugal imundo. E
tenho que dormir no chão quando cheguei a olhar para as estrelas. Mas assim, olha, que estrela é aquela que se vê daqui? Tão viva. Não sei. E aquela, Zé Fernandes, além? Além, por cima do Pinheiral. Eu não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saíra do ventre de Coimbra, a minha mãe espiritual. E ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia. E o saber assim acumulado forma um monte que não se transpõe nem se desbasta. Meu pai, quem quer saber o nome das estrelas, foda-se? Quem dorme numa cama de penas com um telhado por cima. Acredita que vais querer saber disso e muito mais quando o sol tremer. Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, da flor do trevo ao mar salgado. Tudo é o mesmo corpo, onde circula como um sangue o mesmo Deus. A criatura bebeu-lhe o sangue todo e a secura a graça. O sol anda confuso, sofre de tonturas e senta-se, exausto, antes de tremer, sem saber o que fazer daquela criatura que acabara de nascer e de que lhe caíra nas mãos. O sol vem agarrado ao seu uniforme, ao brilho das suas botas e à sua espada que nas fotografias, quando alguém lhe tirava fotografias, podia ler-se, podia sentir-se nos olhos escuros o orgulho de ali ter chegado. Cheguei aqui e agora? Agora não sei. Que voz é esta a falar por mim por detrás dos outros? Não ouço vozes, não recebo ordens, nem deixo que as vozes falem por mim. Sou um sol com um filho e uma espada. E agora é seguir em frente. E em frente aqui está o medo. Qual medo? Eu não tenho medo, dizia o sol no seu uniforme. E sim, tenho medo, sussurravam em suas botas. E todos temos medo, dizia a voz como uma espada nele. Então gritava. Essa voz já não me faz falta nenhuma. Eu vou deixá-la, vou atirá-la para trás, para a sarjeta. Vou atirá-la para borda fora do meu barco, para fora do meu navio. Aqui é um mar de águas frias e não há espaço para o medo. E tu, meu filho, tu não podes ter medo. Não podes ter medo. Vem aqui comigo aos meus braços, anda. Agarra-te a mim, sobe as minhas cavaletas. Vês o chão lá embaixo? Sim, lá embaixo. Lá longe. Agora desces nessa onda que se abre no mar. Atiro-te ao mar e atiro-te ao mar e pesco-te de novo pra cima. Mergulho-te de cabeça pra baixo. Respira, meu filho. E agora não tenhas medo. O teu pai não tem medo. Quer dizer, eu já tive medo, sim. Mas isso é um segredo entre nós, entre mim e os teus avós. Agora que eu te tive, eu já não tenho medo. Sou eu, tu e uma espada. Olha, que me deram lá longe. Eu nem sei bem onde, mas eu tenho fotografias. Eles, os teus avós, já morreram. Essa voz eu já matei. E tu não vais ter medo. Vais ter medo. Eu vou ensinar-te, meu filho, a não ter medo. O teu avô veio da serra, onde o frio das pedras lhe rasgava os pés e
chegou à cidade e fez fortuna. O teu avô tinha chagas nos pés quando chegou à cidade, meu filho. Não te acontece nada, não tenhas medo. Não tenhas medo. Agarra o medo. Agarra-te a mim que eu te seguro a ti. E anda. O que aqui está? O que aqui está? Atiro-te ao ar outra vez. E mais uma. E desta vez, quando vieres a cair, eu agarro-te e não te deixo. Não te deixo. Eu não te deixo. Porque eu estou aqui embaixo para te agarrar. Estou aqui. E agora eu ponho-te em cima deste armário e tu vais saltar para baixo para os teus braços. Salta! Salta mais alto! Salta mais alto ainda, meu filho! Vou te atirar mais alto até tu bateres no teto onde leve como se fosse o céu nas tuas costas a cair! E vais cair! Vais cair! Mas eu agarro-te! Avança, meu filho! Salta para a cama e vais! Salta! Não feches os olhos, meu filho. O teu avô te dormia em cima de sacas de batatas. Quando chegou à cidade, nem cama tinha, sabias? Comprou ovos, criou galinhas. Pumba, 23 dias estavam prontos para o prato, frangos assados. O teu avô, quando chegou a velho, 7 dias não chegava para ver todas as suas terras, nem que fosses de chifre, meu filho. Não te acontece nada. Não te acontece nada. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Salta e desmonta o teu medo. Desliga o teu medo. Tira-lhe as peças do coração, meu filho. Mata-o. Mata. Que vais cair tantas vezes que o medo vai acabar por passar. São vozes, Senhor. São vozes a sair de mim. Mas eu agora já não as ouço. Ou se as ouço, já não lhes respondo. Elas já não tomam conta de mim. Vais descer e recair. E levantar, filho. Eu tenho tanto medo. Eu já tive tanto medo. Não tenhas medo. E o meu pai tinha medo. Não tenhas medo. Mas tu não vais ter medo de sofrer. De cair de bruços. De não saber dizer a tempestade que te vai na garganta. Tempestade que te vai na garganta. Tu, meu filho, estás capaz de dizer a verdade. Estás capaz de dizer a verdade. Tens de dizer a verdade. Tens sempre de dizer a verdade. Não tenhas medo, meu filho. Dizes ao teu pai que não tem medo. Desta vez é como um batismo. Como um batismo. Eu não tenho medo. Não tenhas medo. Eu não tenho medo da vida. Não tenhas medo. Salta, meu filho, Salta. para dentro da água Salta. e liberta a tua inteligência. Salta. Salta, Salta. Como a inteligência aqui se liberta. E como tudo é animado de uma vida forte e profunda. O meu príncipe dizia-me: dizes tu agora, Zé Fernandes, que aqui não há pensamento. A vida não se limita a pensar. Olha para aquele castanheiro. Faz 3 semanas que cada manhã o vejo e sempre me parece outro. A sombra,
O sol, o vento, as nuvens, a chuva, incessantemente lhe compõem uma expressão diversa e nova, sempre interessante. Nunca a sua frequentação me poderia fartar. É pena que não conversem. É pena que as árvores não falem. Eu respondi-lhe isso mesmo. E o meu príncipe recuou com um olhar chamejante de apóstolo. Como que não conversa? Mas é justamente um conversador sublime. Eu nunca paro junto dele sem que me sugira um pensamento ou desvendo uma verdade. Ainda hoje, quando voltava de pescar as trutas, parei. E logo ele me fez pensar. Como a sua vida de vegetal é isenta de trabalho, da ansiedade, do esforço que a vida humana impõe, não tem de se preocupar com o vestido, nem com o sustento, nem com o abrigo. É um filho querido de Deus. Deus o nutre sem que ele se mova ou se inquiete. E tu dizes que na natureza não há pensamento. E é o que nos aconselham estas colinas e estas árvores, a nossa alma que vela e se agita. Que se viva na paz num sonho vago e que nada apeteça, nada tema, contra nada se insurja. Deixa o mundo rolar, não esperando dele senão um rumor de harmonia que o embale e que lhe favoreça ao dormir dentro das mãos de Deus. Não te parece, Zé? As memórias são roupas interiores. O mundo, as coisas, abandonam-nos, perdemos-nos. Não há colete, nem cor, nem roupa interior que se mantenha intacta. A passagem dos dias acaricia-nos. E quando queremos, de novo, vestir essas roupas doces, suaves, a máquina de lavar avariou-se. A roupa interior afunda-se para debaixo da pele. Lançados para este paraíso, alguém nos amou antes de tudo. Ou amou-se a si mesmo por nossa causa. E recordamos tudo bem, como quem olha para um muro que não se consegue transpor. Ali, duro, que não cai, impedindo a continuação do caminho. O muro ergue-se, e nós apoiamos nele as recordações. Pomos as roupas a secar como fotografias numa parede suja. Lá dentro, o paraíso, e cá fora, nu, sem saber o que fazer. E digo, eu sei, eu recordo-me bem de como foi. Foi assim. E vamos por ali fora, pela avenida do esquecimento. Quando por fim tiramos as cuecas, é com alguma pressa desajeitada que, pumba, nos lançamos para a cama. Chegou o dia da cerimónia de levar de novo a enterrar os mortos. Porque, enfim, Vossa Excelência compreende, explicava ao Silvério, passando o guardanapo por sobre a larga face suave. Naquela mexórdia, peço desculpa a Vossa Excelência, naquela confusão, quando tudo desabou, nós não podemos mais conhecer a quem pertenciam os ossos. Nem sequer, falando a verdade, nós sabíamos bem que dignos avós de Vossa Excelência jaziam na Capela Velha, assim tão antigos, e com os letreiros todos apagados. E depois veio o desastre, veio a mexórdia. E eu mandei arranjar tantos caixões de chumbo quantas as caveiras que se encontraram lá embaixo, na carriça, no meio do lixo e do pedregulho. Havia 7 caveiras e meia.
Quer dizer, 7 caveiras e uma caveirinha pequenina. E pusemos cada caveira em seu caixão. E depois... O que é que Vossa Excelência quer? Não havia outro meio. A cada caveira juntámos uma certa porção de ossos, uma porção razoável. Não havia outro meio. E nem todos os ossos se encontraram. Canelas, por exemplo, faltavam. E é bem possível que a costela de um destes senhores tinha ficado com a cabeça de outro, mas quem é que podia saber? Só Deus! Enfim, olha, fizemos o que a prudência nos mandava. No dia de juízo, cada um destes fidalgos vai reclamar os ossos que lhes pertencem. Sempre que eu vejo um corpo a descer para a terra, eu tenho visões de quando nasceste, pai. Lembras-te da história que o avô contava? Do sol tremer quando te foi buscar ao hospital a maternidade? O sol tremeu. Teve de segurar bem nas pernas e fincar bem os pés no chão para não cair e as duas mãos em concha. E aí a enfermeira pedir-lhe, pega nele. Eras tu a ordenar-lhe. Havia um dever, um desejo de sentir alguma coisa que ele nunca tinha visto. Um segredo que ele conhecia e que ainda assim o recusava. O sol tremeu de novo e ele quis encher de água as mãos. As mãos dele em concha e o coração a bater no vidro na janela do lado direito. E lá fora eram 10 andares até ao chão, não podia fugir. E o sol a tremer. E aceitou, com as duas mãos em concha, como se despejassem água na cabeça. Como um batismo. Ah, como um batismo. Teve medo de que morresses antes de mais, antes de respirares e antes do fogo se levantar nas pernas. E a enfermeira tirou o bebê do berço e depositou-o nas mãos, nas suas mãos. E o sol a tremer, e o chão a abrir, e foram 20 andares todos de uma vez a cair ainda, até aquela vertigem lhe partir as pernas, apertar o pescoço e ajoelhar. Que exagero! Não és capaz de contar as histórias sem as modificar. Eu fico tonto e não consigo acreditar. A terra e eles os dois eram um só, a descer por um túnel. Ele e o bebê e eu próprio. Estávamos ligados por uma corrente de água de prata, que furava o mundo, até ao fim do sol, muito lá para trás, e o sol pariu e parou de tremer, e voltámos à sala dos primeiros momentos, à sala dos prematuros. Anos mais tarde, a criança entrou com a alma dos bicos dos pés e uma fome na barriga que lhe ardia. Indo yo la sierra arriba,
migalhas e memórias caídas. A sombra das árvores que lá fora faziam um barulho ensurdecedor assustava. As folhas e os ramos torcendo-se com o vento. O barulho que aquelas folhas verdes fazem, resistindo às forças do vento. O barulho cresce na sombra do quarto. E o som fere o peito e os ossos, cortando os passos e os pés. O chão pesa. Agarra uma caixa de fósforos na mesa de cabeceira que o atraiu vezes sem conta. Uma e outra vez entraram no quarto e não se atreveram. O veludo azul, as letras, a âncora do clube de oficiais da Marinha, aquele azul de seda brilhante era o imã. A carteira de fósforos fazia suar-lhe e o brilho agradável ao olho puxavam-no para o fogo. Nas mãos os fósforos de cera castanhos alinhados com as suas cabeças brancas de pólvora. Os soldados, uma boca que chamava, a ordem do osso a arder-lhe da sobrancelha ao peito. Acende, queima, chama! Arrancou o primeiro fósforo que torceu e resistiu. Não foi capaz. Tentou de novo. Uma, duas, três vezes. O fósforo molhado no suor das mãos. Todo incapaz, inútil. Tentou um segundo fósforo. E desta vez foi mais leste, mais rápido o movimento. Parou de respirar e a chama surgiu. Ficou de pedra, criança. Uma estátua pesada no chão. Um terceiro fósforo. E desta vez pegou fogo a carteira toda, aos fósforos todos. Uma corrente de soldados de cabeça branca a arder furiosos. Logo um fumo branco e forte, como cabelos, aprisionaram-lhe as mãos. Assustou-se, deixou os fósforos cair e fugiu. A carteira de fósforos apagou-se num rugido atrás dele. O coração desfeito em água, uma chaga correr no peito. E o fogo a arder na barriga, com a fome a chover lá dentro. É a fome que nos incendeia. Ei! Di Maria! Ó rapariga, como vai a tua mãe? Abre a porta! Ah, coitada, como há de... Malzinha, malzinha. E dentro, num gemido que subia como do chão de entre abafos, amodorrado e lento, a mãe retomava desconsolada a queixa. Ai, para que estou? E malzinha, malzinha. Ai, senhor. Não há de ser nada, tia Maria. Isso foi friagem. Isso foi friagem. É muita miséria. Até chove dentro. E no bocado de chão que viu, um chão de terra batida, uma mancha úmida reluzia da chuva caída através da telha rota. A parede coberta de fuligem das longas fumaraças da lareira era tão negra como o chão e aquela penumbra de porcaria escura. Parecia atulhada numa desordem escura de cacos, trapos, restos, onde só mostravam forma compreensível uma arca de pau negro e por cima, pendurado de um prego, entre uma serra e uma candeia, um grosso saiote escarlate. Que miséria, Zé Fernandes. Eu nem sonhava a ver aqui à vista da minha casa outras casas onde crianças têm fome. É horrível. Entrávamos os dois por uma alameda de faias e um doce vento que se erguera punha nas folhas lavadas e lustrosas um frêmito
alegre e doce. Sabes o que eu estava pensando, Jacinto? O que te aconteceu lá, aquela lenda de Santo Ambrósio? Não era Santo Ambrósio, não era mesmo santo, era apenas um cavaleiro pecador que se enamorara de uma mulher. Pusera toda a sua alma nessa mulher só por avistar a distância na rua. E aí uma tarde, em que a seguia enlevado, ela entrou no portal de igreja. E aí, de repente, ergueu o véu, entreabriu o vestido e mostrou o seio, todo ruído por uma chaga. Tu andavas namorado da serra sem a conhecer, só pela sua beleza de verão, e hoje a serra, zaz, de repente, mostra a sua grande chaga. É talvez a tua preparação para São Jacinto. O Jacinto, todas as manhãs percorria as obras, com amor. E eu, inquieto, já sentia irromper e latejar no meu príncipe aquele seu velho e maníaco furor de acumular civilização. O plano primitivo das obras era incessantemente alargado, embelezado, nas janelas, que deviam ter portadas, segundo o secular costume da serra, decidir a pôr vidraças. Apesar do mestre de obras lhe dizer honradamente, depois de habitadas um mês, não abria a casa com um só vidro. Eu não me espantei mesmo quando ele uma manhã me declarou que aquela imundície da gente do campo provinha deles não terem onde comodamente se lavar e por isso andava a pensar dotar cada casa com uma banheira. Descíamos os dois com os cavalos à rédea por um córrego precipitado e estreito. Um vento leve ramalhava nas árvores e um riacho saltava ruidosamente por entre as pedras. Eu realmente não me espantei, mas realmente me pareceu que as pedras, o arroio, as ramagens e o vento se riam alegremente do meu príncipe. Apesar destes confortos, a que o João, mestre de obras, com uns olhos loucamente arregalados, chamava as grandezas. Jacinto ponderava o bem das almas. Já encomendara ao seu arquiteto em Paris os planos perfeitos de uma escola. Não te falta senão um teatro, dizia eu rindo a Jacinto. Um teatro não, mas tenho ideia de uma sala com projeções de lanterna mágica para ensinar a esta pobre gente as cidades deste mundo e as coisas da África. Um bocado de história. E o Silvério já sustentava que aquele senhor Dom Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições do que o doutor Alípio. E eu mesmo me impressionei quando o meu Chió me contou que o João Torrado, um velho singular lá daqueles sítios de grandes barbas brancas e ervanário, vagamente alveitar, um pouco adivinho, morador misterioso de uma cova lá no alto da serra, por toda a serra, afirmava que aquele bom senhor era El Rei Dom Sebastião que voltará. Bendito seja o pai dos pobres. 2 meses antes de nascer a Terezinha, uma tarde, entrou pela Avenida das Faias uma longa e chiante fila de carros, requisitados por toda a freguesia, ajujados de caixotes. Eram os famosos caixotes, há 1 ano encalhados em Alba de Tormes e que chegavam trazendo para despejar a cidade sobre a serra. E eu pensei, mau, o meu pobre Jacinto teve uma recaída. Mas os confortos mais complicados que continha aquela caixotaria temerosa foram, com grande surpresa minha, desviados para os sótãos imensos, para o pó da inutilidade. Eu atribuí essa moderação à minha prima Joaninha, que amava Tormes na sua nudez rude. Mas decorridas semanas, tremi. Aparecera, vindo de Lisboa, um contramestre com operários e mais caixotes para instalar um telefone. Um telefone em Tormes, Jacinto! O que é que queres? É para a casa do médico, compreendes? É prudente. Mas uma manhã
em Guiães. Acordei aos berros da tia Vicência. Um homem tinha chegado, misterioso, com outros, trazendo arame para instalar na nossa casa o telefone. Ai! Eu calmei a tia Vicência, dizendo que essa máquina não faz barulho, nem traz doenças, nem atrai trovoadas. Mas corria tornos. O Jacinto sorriu, encolheu os ombros. O que é que queres? Em Guiães está o boticário, está o carniceiro e depois estás tu. Aqui nas encostas da serra e a montanha para subir, as pernas com fogo dentro, a voz chama-me, pergunta-me. Quem foi que queimou a carteira de fósforos que tinha aqui na mesinha de cabeceira? A criança a subir a montanha com o fogo preso nas mãos. As águas não apagam as chamas que lhe sobem pelas pernas. A voz insistia na pergunta como um eco vazio entre as serras altas. Foi engolida por um buraco. O homem, a criança dentro do homem, caiu no buraco para se esconder. Viu o pai lá no fundo do buraco a dizer: É verdade. Diz sempre a verdade. Quem é que deitou fogo à casa, à carteira de fósforos? Foste tu! Não fui eu! Quem pegou fogo não fui eu! Os regatos pelas serras, as águas, a umidade das pedras, os olhos a arder! Mas senta-te! Diz a verdade! Não fui eu! Quem pegou fogo? Não fui eu que pegou fogo a carteira de fósforos, pai! Estava alguém comigo! Eu não sabia, mas estava alguém comigo! Eu não queria! O buraco era cada vez maior e eu atirei-me lá para dentro do buraco e tapei-me com a terra, com as mãos e as unhas na terra, e as chamas passavam por cima. Então deitou fogo. Não sei, pai. Tenho sede, pai. Pai, dá-me de beber. Eu tenho muita sede. Não estava lá ninguém. Estava assim. Caímos os dois. Estava alguém comigo. Pegou-me nas mãos suadas. Arrancou-me os fósforos. Gritou-lhes: tudo arder. Agarrei-me a uma pedra dentro do buraco. Vou atirá-la para o outro lado, por cima do muro. Do outro lado do muro, uma pedra bate-lhe nos olhos. Uma, duas pancadas, e fico deitado na terra queimada, a ver as estrelas